uma vontade louca de um Deus maravilhoso. Eu costumo dizer isso, uma vontade louca, velho, de um Deus tremendo. E aí, velho, olha, tenta olhar com a ótica de Deus no macro. Né? Não olha só pontualmente o teu umbigo ali, tua situação, mas olha o macro. Eu costumo dizer o seguinte: você tem um mundo hoje de 8 bilhões de pessoas. Vamos tirar velhos, crianças, sei lá, metade, 4 bilhões. Vamos dividir 2 bilhões para mulheres, 2 bilhões para homens. Cara, você tem no mínimo aí 1,5 bilhão de mulheres, 1,5 bilhão de homens no mundo, velho. Você acha que um desgraçado desse, uma desgraçada dessa, aqui, por exemplo, no meu caso, no fim do mundo, aqui na Paraíba, em Campina Grande, vai te amar, velho? Um miserável desse. Eita, é o príncipe encantado, é a princesa encantada. É não, velho. É não, meu irmão. É não, meu amigo, minha amiga. Esqueça isso, tá? O amor é apenas uma decisão de estar junto, em concordância, né? Suportando um ao outro ali até onde der, né? Mas também é digno de que quando não dá mais, você chega e diz, ó, oh, não dá mais, vamos separar por aqui com uma mulher do digníssimo Kaká, né? Não sei se foram esses os termos, mas ah, tá bom por aqui, beleza, já deu para mim, vou cair fora, né? Então isso para nós soa como algo mais digno, né? Do que você ceder à vontade louca estando ainda amarrado, né, a um compromisso, né, a uma palavra, né, a um papel, tá certo? Então veja só, existem milhões e milhares, beleza? Mas também deve-se entender que muitas vezes a pessoa quer ceder à vontade, mas não quer deixar aquilo que ela também ama, né? Esse amor enganoso, né? Nos engana também imaginando que o filho é nosso, que aquele marido ou aquela esposa é nossa e que nós devemos estar com ele sempre, tal e tal, né? Então existem esses valores em nós formigando também, lutando contra essa vontade, e aí queremos as duas coisas, porque somos também gananciosos, né? E somos tudo isso, esse turbilhão de sentimentos e tal. Né? E negar também a vontade demais é um tropeço, é irreal. Né? Vimos em Sioran que o que manteve ele vivo foi a possibilidade de errar, a possibilidade de se suicidar. Né? Então, a possibilidade do erro, você está ali na ponte, né, do rio que cai, para lá e para cá, isso também pode ser um alívio para você. Isso também pode ser um sustentáculo para que você prossiga, né? Mas tudo se resume, a maioria dos nossos problemas e desafios é uma má educação, educação que recebemos do mundo, da sociedade, dos parentes, né? Então, se nós entendermos que precisamos entender que somos humanos, que precisamos ter escapes e que precisamos considerar os escapes, que precisamos conversar, que precisamos nos entender, que precisamos nos orientar melhor no mundo, né? Então, começar a quebrar certas coisas, paradigmas, certos valores, né? Enfim, tudo isso deve ser repensado, reestruturado, redimensionado, né? Redirecionado, para que possamos viver melhor, tá certo? Então, veja só, acredito que temos aí, então, no plano de Schopenhauer, tá certo? Vamos ficar por aqui na nossa live de hoje. Eu acredito que vou voltar a outra live com esse tema, né, falando de Kant e também de uh, de Lupasco, né, Stefano Lupasco. Mas está tão bom o papo, aí talvez vamos estender aqui por mais alguns instantes aqui no YouTube, tá certo? Vou estar encerrando aqui no Instagram, tá certo? Grande abraço para todos. Então, podemos resumir tudo isso aqui no seguinte: só um instantezinho, vou só pegar uma água aqui, rapidinho, que eu esqueci da água, tá certo? Mais 2 minutinhos e já retorno aqui para vocês. Só um instante.
Poxa, caça vocês. Então, gente, retornando aqui, desculpem, né? Se, faz tempo que eu fiz live e tal, a gente estou um pouco enferrujado, tá certo? Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos então, né, continuar com o nosso debate aqui. Então é o seguinte, com o nosso discurso aqui sobre todos esses temas, tudo que aconteceu, e procurar soluções filosóficas e teológicas para o que aconteceu, né? Primeiro é entender o humano, entender que somos seres humanos. Ah, mas isso é sim, né? Então, muitas vezes nos impomos discursos legalistas, né? Quando, na verdade, precisamos nos despir desses discursos legalistas, mas, claro, com um olhar sempre do fundamento do imperativo categórico em nós, que realmente há, né? Então, o que é certo nem sempre é legalista, né? Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Partindo desse pressuposto aí de Arthur Schopenhauer, né? Podemos perceber também, já vimos a metafísica do amor, vamos então entender um pouco aqui sobre Kant, tá certo? Diferentemente de Schopenhauer, que via o ser humano como um escravo de impulsos cegos e biológicos, Kant fundamenta tudo na razão e no dever, não é? Para Kant, eu já falei um pouco sobre isso, a continuidade da espécie não é um fim em si mesmo que justifica qualquer comportamento, mas sim parte de um projeto maior da natureza. A continuidade, sim, deve acontecer, mas não a qualquer preço, a qualquer custo, como diz Schopenhauer com sua vontade louca, tá certo? Vamos lá. Só que Kant é primeiro, né? Antes que Schopenhauer. Vamos lá. Aqui está um ponto interessante. O plano teleológico da natureza. Eu acho que eu tenho alguns vídeos lá no YouTube sobre teleologia em Kant, né? Muito legal. Kant acreditava na teleologia, a ideia de que a natureza tem um propósito, um telos, né? Então, o desenvolvimento das faculdades. Para Kant, a natureza dotou o ser humano de razão como a vida de um único indivíduo. É curta demais, a capacidade da espécie só se desenvolve plenamente através das gerações. Isso é admissível. E nós estamos nesse processo. Né? Europeus, por exemplo, já estão bem na frente. Né? Nós brasileiros estamos engatinhando ainda nessa coisa do conhecimento, nesse processo de se entender, né, e de expandir a sua razão, as possibilidades da razão humana, das nossas faculdades, né? Então veja só, isso só vai acontecer de geração em geração, essa evolução do pensamento e da razão humana. Então temos a espécie como um fim em si mesmo. O objetivo último não é apenas fazer mais humanos, como diz Schopenhauer, mas o progresso moral e cultural da humanidade. Né? Então, a continuidade da espécie serve para que um dia alcancemos uma constituição civil perfeita e a paz perpétua. Kant acreditava nisso, uma paz perpétua entre os homens, um aperfeiçoamento da razão humana tal que nós não viéssemos nem a pedir desculpa, porque não iríamos precisar pedir desculpa, não iríamos errar para com o outro, não iríamos ser maliciosos, tendenciosos, querer enganar o outro e tal, nós viveríamos plenamente o que é certo, que está na nossa razão, mas que a vontade nos impede de fazer o que é certo, o que fazer o que a razão ordena, né, para nós. Então ele acreditava que isso com a educação, né, com a educação nós chegaríamos lá, a esse nível. Mas eu digo a você que o pecado não permite isso. Né? O pecado, na visão teológica, ela é mais pessimista ainda do que o filósofo mais pessimista. Né? A teologia é mais pessimista do que o filósofo mais pessimista, porque ela diz: existe um pecado original em nós. Por mais que você force sua razão, o seu conhecimento, as suas faculdades para fazer o que é certo, você não vai fazer. Nem daqui a 1000 gerações, 1 milhão de gerações, né? Porque está em nós o erro, né? O fruto, o fruto foi deliciado lá no Éden, né? E aí estamos
fatalmente ligados a isso. Então, temos o casamento como um contrato jurídico-moral para Kant. Enquanto Schopenhauer foca no desejo carnal, Kant foca na legalidade e na dignidade. O problema do sexo em Kant era bastante rigoroso e até um pouco travado neste ponto. Ele argumentava que o desejo sexual por si só tende a objetificar a outra pessoa.